Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino Sul 1. Hoje nós estamos com uma PEC nova na equipe, a Cristine. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Aline. Obrigada, meninas. Então, nós vamos dar continuidade hoje na nossa formação. Os objetivos da nossa formação são finalizar a leitura feita pela formadora, que nós começamos na formação anterior, na TPC 9, retomar as discussões do encontro anterior, analisar e discutir uma atividade de leitura e escrita para a alfabetização inicial, propor ações pedagógicas para o avanço dos estudantes. Os conteúdos são atividades de leitura e escrita. Então, retomando aqui a nossa leitura inicial, nós apresentamos um texto do autor Antônio Prata, que nós apresentamos no encontro anterior, que, como vocês sabem, ele é filho do Mário Prata e da Marta Góes e irmão da jornalista de moda Maria Prata. O texto apresentado foi A Perna do Senhor Duílio, do livro Nude Botas, escrito pelo Antônio Prata. Então, só para retomar um pouco a história, quem está chegando aqui hoje, nós fizemos uma leitura, onde nós dividimos esse texto, fizemos a leitura na TPC anterior, e hoje nós vamos dar continuidade. Para quem não viu a anterior, a gente vai dar uma retomada no texto para vocês entenderem aí o contexto e conseguir acompanhar a finalização da leitura. Então, era um domingo, e o Antônio vinha esperando a semana inteira pelo especial do ano do Bambalalão, que era o seu programa favorito. A mãe dele chega se penteando, e diz que eles vão sair para um aniversário do senhor Duílio. O Antônio não queria ir para o aniversário, porque ele não conhecia nenhum Duílio. A mãe explicou tratar-se do pai do marido da minha tia e que naquele dia ele faria aniversário. Antônio explicou à mãe, que o Bambalalão era o seu programa predileto e que naquele dia ele também faria aniversário. A mãe sentou-se ao seu lado e tentou convencê-lo a ir ao aniversário, pois seu Duílio iria fazer 80 anos, tentando convencer o menino que 80 anos são poucas pessoas que fazem, Então ele chorou, esperneou, bufou, enfiou a cabeça embaixo da coberta, da manta, e fechou a cara e não queria ir ao aniversário de jeito nenhum. A mãe tentou descobrir o Antônio, ele esperneou mais ainda, começou a tirar as almofadas no chão, fez aquele show. E gritou para a mãe que não ia de jeito nenhum. Então, até que a mãe abandonou todas as estratégias e lançou um para ele, Menino, engole esse choro que você vai para o aniversário, ponto. O Antônio foi no banco de trás da Brasília, encolhido, de olhos fechados, requentando um chororô, torcendo para que a mãe visse e ficasse com dó dele e voltasse para casa para deixá-lo assistir o programa dele. Os pais nem ligaram e continuaram conversando. Então, o Antônio não entendia nada do que eles diziam e só pensava que no dia seguinte na escola todo mundo ia estar falando sobre as gincanas do programa e sobre o que a criançada ganhou, o Fapinha, que era o prêmio master, do programa, e se ela mereceu ou não ganhar aquele prêmio. E que ele não se interessava, porque ele estava na festa do seu Duílio, que a única qualidade era ter 80 anos. Então, ele não queria ir para o aniversário e queria assistir o seu programa favorito. Então, ele fez aquele show todo. A gente vai ver agora o que aconteceu, se a mãe e o pai do Antônio voltaram com ele para casa para ele ver o programa, ou se ele realmente teve que ir para o aniversário do seu Duílio. Chegamos. Era aquela coisa de sempre. Um monte de parentes e outros adultos mais ou menos conhecidos, mexendo no meu cabelo, na minha bochecha e na minha barriga, dizendo que eu estava grande e bonito. Uma mulher ruiva e muito perfumada me deu um beijo babado na testa e disse que tinha me visto nascer. Ela me viu nascer, o seu Duílio me viu nascer, eu devia ter sido parido diante de uma arquibancada. Só podia ser. Um gordo cruzou a sala, me levantou e ficou repetindo, com um bafo de cerveja, alternando olhares entre mim e meu padrasto.
É corintiano, é corintiano. Ei, é corintiano? Diz, corintiano, hã? Foi salvo por minha tia, a nora do tal Duílio, que veio lá de dentro, me tirou das garras do gordo e perguntou se eu queria guaraná. Não seria má ideia. Tudo naquele berreiro tinha me deixado com a garganta seca. Íamos caminhando em direção à cozinha, mas no meio da sala, minha mãe me puxou pelo braço. Vem dar um oi para o seu Duílio, depois você toma guaraná. O seu Duílio estava sentado numa poltrona, num dos cantos da sala. Era mesmo velho para burro. Tinha os cabelos todos brancos e um monte de pintinhas no rosto. Minha mãe o beijou. Parabéns, seu Duílio. Depois, meu padrasto apertou a sua mão. 80, hein, seu Duílio? Daqui a pouco é 90 já. O velho ficou falando umas coisas sobre fazer 80 anos. Eu fiquei olhando para ele, fingindo que ouvia. Mas a minha cabeça estava longe, lá na sala de casa, assistindo Bambalalão, e provavelmente por lá ficaria até o final daquela tarde, se os meus olhos não tivessem acidentalmente ido parar na perna esquerda do aniversariante. Ou melhor, num pedaço da poltrona onde deveria estar sua perna esquerda. Olhei uma vez, olhei duas, olhei três. Longos segundos se passaram, até que eu pudesse aceitar o que via. A perna esquerda do seu Duílio não existia. Que coisa espetacular! Se a minha mãe tivesse perguntado, o que você prefere, assistir Bambalalão ou conhecer um homem sem perna? Claro que eu ficaria com a segunda alternativa. Lembrei-me do homem que vira no circo, um dia, botando uma mulher de maiô numa caixa e a serrando ao meio. Seria seu Duílio aquele homem? Teria ele cortado a própria perna? Como? Será que ele conseguia tirar e recolocar a perna sempre que quisesse? Onde guardava a perna? Quando não a usava? Numa gaveta do quarto? No banheiro? Na área de serviço? Junto à bicicleta? Conseguiria ele remover também outros membros? Minha mãe me cutucou. Ô Antônio, não vai dar oi para o seu Duílio? Como não? Oi, seu Duílio, cadê sua perna? Minha mãe me olhou com uma cara estranha. Achei que ela tivesse ouvido o que eu acabara de dizer. Falei ainda mais alto. Olha, olha, ele só tem uma perna. Mãe, cadê a perna do seu Duílio? Todos na sala fizeram silêncio, até o gordo com bafo de cerveja, que narrava aos meus tios o gol do Casagrande no último domingo. Ninguém mais se empolgava com aquela situação. Será que haviam percebido? Seria o primeiro dia em que o seu Duílio saía sem perna? Uma surpresa que preparou para a festa de 80 anos? Uma mágica? E eu havia sido o único a notar? O silêncio foi quebrado pelo próprio Duílio. Ele me fez sentar no braço da poltrona e me contou a história inteira, respondendo a todas as perguntas que eu lhe fazia. Explicou que a perna foi cortada por causa de uma doença, mas que eu não deveria me preocupar. Era uma doença que só dava em velhos. A operação aconteceu num hospital. Não, ele não precisou ir de bermuda, porque no hospital você fica pelado e te dão uma camisola. Sim, uma camisola, mesmo para os homens. Depois de vesti-la, os médicos deram-lhe uma injeção no braço e ele dormiu, de um jeito que você não sente dor e não acorda nem se pularem na sua barriga. Os doutores pegaram facas e um serrote e serraram. Veja bem, serraram a perna do seu Duílio. Aí é que vem a parte mais estranha. Depois de tirarem a perna, não puseram um band-aid enorme, nem vários, nem esparadrapo. Eles o costuraram com agulha e linha,
da mesma forma que minha mãe costurava pedaços redondos de couro nos joelhos dos meus moletons. A cor da linha era preta, e seu duílio não soube dizer se poderia ser azul, verde ou vermelha, caso ele assim preferisse. Queria passar a tarde inteira ali, sentado no braço da poltrona, seguindo com a entrevista. Minha mãe logo me pôs no chão e me chamou para o quintal, onde estavam as outras crianças. Nem foi tão ruim. Brincamos de esconde-esconde. Fui pego só uma vez e não havia delinquentes com estilingues e espingardinhas de chumbo. No dia seguinte, na escola, mal se falou sobre o bambalalão. Só queriam saber da minha história com o homem de perna cortada. O único que não se interessou foi o Walter, do pré. Deu de ombros e disse que ter a perna cortada não era nada demais. Toda noite, antes de dormir, a avó dele tirava os dentes e gengivas e punha dentro de um copo d'água. Claro, ninguém acreditou. E ficou evidente que o Walter só queria roubar a atenção. Bom, pessoal, na formação do Encontro 9, nós tivemos, então, análise de um vídeo da nova escola, da atividade de leitura escrita feita pela formadora Bia Gouveia, e nós vamos continuar essa reflexão, tá? Então, o que nós fizemos no encontro anterior? No encontro anterior, nós analisamos as estratégias metodológicas da formadora Bia Gouveia, com as turmas de estudantes do primeiro ano, com diferentes saberes. Analisamos as condições didáticas e quais critérios ela fez para organizar esses estudantes. Nesse encontro, então, em continuidade ao encontro anterior, nós vamos aprofundar quais intervenções foram realizadas antes e durante a ação e o que os estudantes estão aprendendo com essa atividade, ok? Então, dentro do mesmo vídeo, nós temos aí análises que a gente gostaria de explicitar para vocês, entendendo que isso pode acontecer na sala de aula, tanto de recuperação como na sala de aula regular, tá bom? Pode seguir? Bom, nessa atividade, então, enquanto nós vamos retomar os vídeos, nós temos algumas perguntas que vocês vão anotar aí no caderno de vocês, tá? Então, eu acredito que todos os professores já têm aí os seus cadernos de anotações, de estudo. Quem não tem, providencia, né? É interessante que esse momento de estudo seja proveitoso, tanto para vocês, quanto para os professores de recuperação. Então, nós temos 3 perguntas que a gente gostaria que, enquanto acontecessem as discussões, vocês estivessem aí com o foco. Quais intervenções a professora faz para auxiliar os estudantes durante as atividades? A outra pergunta: quais intervenções a professora faz para auxiliar os estudantes na reflexão das palavras? Então, primeiro é com foco na atividade, o outro nas palavras que serão destacadas, e o que os alunos estão aprendendo com essas atividades. Vocês vão observar aqui que a gente está com o número 3, 4 e 5. Por quê? Porque na TPC anterior, a questão 1 e 2 nós já discutimos, tá bom? Então, como são 2 ATPCs em continuidade, nós estamos aí continuando as questões. Então, vamos fazer assim a retomada desse vídeo e dar foco nas questões que vamos aqui discutir. Fazer. Rebeca, esse é o seu nome. Onde é que está o K do Rebeca? Onde está o K? Isso mesmo, pessoal. Aqui está o K. Então, o já, como é que é? O jacaré. A gente viu que algumas crianças escreveram jacaré, alguns grupos, com um A. E as outras meninas falaram, não, para ser já tem que ter mais de uma letra. Tem A, mas também tem o J. E o K... E o K de jacaré é o quê? Hein, Rebeca? O K, o C e o A. Eu escrevi aqui uma palavra que também tem o chá. Deixar, essa palavra que eu escrevi também tem, que é caixa. Olha como é que escreve caixa. Que parte de caixa vocês acham que é o chá? Olha aqui, João, leia aqui. Caixa. Onde você acha que é o chá?
Onde é o chá? É o A? Só o A. É isso? Bom, então aqui, para fazer o deixa... Eu preciso de um A. Primeiro, a gente vai ver se o jeito que está escrito é um jeito que quem for receber o caderno vai entender do que tem nesse caderno, tá bom? Então, o caderno de poemas é para gente leitura. É pra gente leitura, tá bom assim? É? Vocês concordam? Eu concordo. Eu concordo mais ou menos, porque eu acho que tá muito bom esse jeito que você começou, mas eu não tô entendendo assim, é pra gente leitura. Gente leitura existe? É pra gente ler bastante. É pra gente ler. Como aqui tá um pouco apertado para escrever, eu tô sugerindo a ela que usasse esse símbolo aqui, parece uma estrelinha que chama asterisco. O que a gente faz é assim, coloca um aqui e depois um outro aqui, para na hora de revisar, na hora de passar limpo, você saber que daqui vem para cá. Então, pensando nas intervenções, né, quais intervenções a professora faz para auxiliar os estudantes durante as atividades? Então, durante todas as atividades, pensando em todo o desenvolvimento, em todo o movimento que a professora Bia Gouveia faz com a turma, então, quais as intervenções no campo da organização da turma? O que ela fez antes de realizar as atividades, né? Essa atividade ou todas as atividades com toda a turma. Então, primeiro, a atividade em si, que é organizar um grupo que irá escrever com as letras. Então, primeiro ela organizou em grupos, né? Ela pensou, bom, eu vou dividir um grupo os grupos, né, dos não alfabéticos, né, para escrever com as letras móveis uma lista de palavras, né, de acordo com o que já foi combinado, de próprio punho, né, lista de palavras com as letras móveis, o outro grupo escreverá de próprio punho um texto elaborado para apresentar. E outra intervenção feita pela professora também, anterior a organizar, na parte de organização da turma, né, que foi agrupar as crianças, né, de diferentes maneiras, em trios, em duplas, em grupos um pouco maiores, em grupos um pouco menores, e também nas intervenções que ela fez, né, que, como a gente colocou aqui nessa tela, então o fato de agrupar as crianças, organizar essas crianças em subgrupos, já com critérios específicos, né, pensando nas hipóteses de cada uma delas, já são boas oportunidades, né, para criar boas zonas de desenvolvimento proximal. Então, todo o movimento feito pela professora antes da realização, tudo que ela pensou antes de realizar a atividade com os alunos, isso já é uma intervenção. Os grupos, quem vão participar desses grupos, quais são as crianças que vão escrever as listas, né, com as letras móveis, quem são as crianças que vão escrever o texto de próprio punho, que já são as crianças silábico-alfabéticas e alfabéticas, né? Então, toda essa organização já são intervenções feitas pela professora anterior à realização das atividades. Já no campo da reflexão, intervenções no campo da reflexão. Então, quais foram as outras intervenções que a professora fez durante o desenvolvimento das atividades com toda a sala? Então, no vídeo, vocês assistiram, puderam observar que tem diferentes momentos, né, e diferentes intervenções feitas pela professora. Seja com um aluno, seja nas duplas, seja com a turma toda, específico para escrever uma determinada palavra. Então, as intervenções foram várias. Então, a primeira intervenção no campo da reflexão. Então, a primeira foi, nos trios foi solicitado para os estudantes interpretarem o que eles escreveram. Então, as crianças lá, quando foram escrever o texto, no trio, elas tiveram que fazer uma reflexão quando a professora solicitou que interpretassem, né, que falassem a respeito daquilo que elas haviam escrito. Já a outra reflexão também que os estudantes puderam fazer, já num outro momento, num outro grupo, foi quando o estudante tem que ler, um outro estudante tem que ler o que escreveu,
né? Porque ele tem que justificar aquilo que ele escreveu. Então, é uma outra intervenção, tá? Para que o estudante fizesse a reflexão daquilo que ele estava fazendo, tá? Então, a intervenção reflexiva. Agora, as intervenções feitas pela professora, né? Intervenção durante a ação, que é pegar outras escritas, né? Por exemplo, como que se escreve chá? Né? Quando ela fala, como que escreve chá? Ela observa, verifica que a criança está com dificuldade para escrever chá, e aí oferece, né, uma outra palavra que não faz parte daquele momento, mas uma palavra que ela sabe que eles conhecem, e oferece aqui onde escreveu a palavra deixa, né, para poder fazer com que eles localizassem o chá, né, para poder escrever. E isso foi uma intervenção da professora. Outra intervenção, retomar a intenção comunicativa. Que momento que ela fez isso? Quando ela pergunta, para que a gente vai escrever esse texto de apresentação, né? Então, ela pediu para que eles lessem, né? E verificasse o que eles compreenderam, já retomando, resgatando a intenção comunicativa daquela ação, porque não adianta as crianças, né, o grupo dos alfabéticos, escreverem o texto, né, apresentando o livro de poemas da turma, mas não saber qual a intenção daquilo. Então, a intervenção da professora retomando para que servia e pedindo para que eles lessem, né, e verificassem a compreensão daquele texto, é uma intervenção também. Outra intervenção na organização do texto, quando, ao invés dela, ela verificou que não estava legal a maneira que estava escrito, ao invés dela pedir para as crianças daquele determinado grupo escreverem todo de novo o texto, ela falou, olha, pode pôr um asterisco aqui, e aí essa parte, esse trecho, você coloca ali embaixo para a gente verificar o que foi essa correção, né? Para depois a gente organizar. Então, tudo isso são intervenções da professora em cada um dos momentos, com cada um dos grupos ou com a turma toda. A última intervenção que foi feita foi as escritas com problemas ortográficos, né? Intervenção para reflexão sobre a escrita. Aqui, mesmo não sendo a ortografia, né, o foco da professora, né, ela não deixou, no caso, quando vai escrever, deixa, né, e quando ela oferece outras escritas para os alunos, outras palavras para os alunos conseguirem escrever, a intenção dela não era focar na parte ortográfica, mas a partir do momento que eu tenho estudantes com essa dúvida e que exijam essa explicação durante o movimento da atividade, faz com que a professora, naquele momento, ela explique. Eu estou vendo que eu tenho um aluno que queira, está com problema, está com uma necessidade ortográfica, mesmo sendo crianças de primeiro ano, eu vou ignorar isso? Não. Eu vou oferecer aquela letra, né, aquela palavra que vai ajudar a criança a escrever. Agora, a próxima pergunta, numa das atividades. Quais intervenções a professora faz para auxiliar os estudantes na reflexão da escrita das palavras? Por exemplo, ela escreveu 2 palavras, né? Na palavra jacaré, que houve a discussão ali com a turma num determinado grupo. A palavra jacaré ela foi oferecida para que os alunos não alfabéticos escrevessem lá com as letras móveis. Aí, no primeiro momento, para escrever jacaré, o que ela fez para poder escrever o já, coletivamente ela lançou algumas perguntas lá na lousa, tá? E uma outra intervenção que ela fez foi chamar a aluna Rebeca, escreveu o nome da aluna Rebeca na lousa, né? Então ela usou o nome de uma das crianças, lá do grupo dos não alfabéticos, para poder escrever na lousa, para oferecer como apoio para que eles escrevessem o K de jacaré. Era só para a Rebeca escrever o K de jacaré? Não, porque ela estava fazendo coletivamente. Ela lançou o já, como escreve já? Ela foi fazendo coletivamente. Conforme ela foi rodando a turma, ela verificou essa dificuldade. Alguns colocaram apenas para escrever o K de jacaré, alguns escreveram apenas a letra C, outros escreveram só a letra A, né? E aí aproveitou do nome da Rebeca, escreveu na lousa
e aproveitou e explicou, já sabendo quais foram as dúvidas durante a escrita, ela socializou e mostrou na lousa qual era o caso de jacaré. Bom, então, como a Natália comentou aqui, a primeira questão foi do coletiva, e agora a professora faz uma intervenção no grupo. São estratégias diferentes, né? Então, essa possibilidade de perceber quando eu faço uma ação, uma intervenção coletiva, e quando eu faço uma intervenção pontual, que é uma intervenção para um grupo. Para isso, a gente faz o que a Natália falou, os professores têm que saber quais saberes esses meninos têm e tomar decisões de quando é que eu faço uma intervenção coletiva e quando eu faço uma intervenção em pequenos grupos. No caso aqui, vocês percebem que no coletivo, ela pede para os alunos escreverem na lousa. E aí depois ela apresenta o nome da Rebeca. Aqui, ela faz um outro tipo de intervenção, ela oferece a palavra caixa para ajudar os meninos a escrever deixa. E o que é interessante nessa intervenção é que muitas vezes o professor, a gente quando está na ação da intervenção, a gente acha que a gente não pode oferecer, não pode apresentar uma ajuda, e muitos professores consideram isso que não é uma boa intervenção. Mas pela formadora Bia, vocês percebem que é um momento específico para uma determinada situação, que é de fortalecer e apresentar uma possibilidade. O que a gente tem aqui? Decisões diferentes para grupos diferentes. Então, como a Natália falou, para aqueles que estão escrevendo a parte do texto, é uma intervenção, que eles estão lendo para escrever. Aqueles que estão com dificuldades ainda no sistema de escrita que precisa avançar, ela apresenta coletivamente. E agora ela faz um outro tipo de intervenção. E vocês percebem que quando ela faz o questionamento em que qual é a parte da palavra que ajuda a escrever deixa, ela também faz essa colocação de mostrar para o aluno onde está o chá para escrever deixa. É uma decisão. Todas essas informações que a gente está trazendo são possibilidades que podem ocorrer no dia a dia da sala de aula. Essas decisões tanto podem acontecer para os alunos alfabéticos quanto para os não alfabéticos. Isso é muito importante a gente estar observando que não é a atividade que alfabetiza ou que faz o menino avançar. O que faz avançar é a intervenção pela qual o professor decide e favorece para que esse menino avance. Vamos para a próxima questão? Tá, e aí a gente traz aqui a questão que os alunos estão aprendendo com essa atividade. Parece que é uma pergunta óbvia, mas nós vamos dar luz para a intencionalidade da professora. Né? Qual era a intencionalidade que ela tinha para que esses meninos avançassem? O que esses meninos aprendem? Primeiro, eles aprendem a trabalhar em grupo, o que não é fácil. Vocês sabem aí que às vezes a gente coloca os meninos em grupo, vira uma balbúrdia na sala e você acaba desistindo, né? Mas trabalhar em grupo é um aprendizado. Uma outra coisa que o aluno aprende é negociar as palavras, quantas letras, quais letras, em que ordem a gente põe. Então, esse é um outro aprendizado. Até porque no grupo, vocês percebem que as crianças também trocam informações entre elas. E aí, como ela vai passando pelo grupo, ela recupera essas informações. E aí, ele também aprende que os nomes, eles não servem para ficar pendurado na sala de aula. Eles servem para ajudar a escrever palavras, que foi o caso da Rebeca. Por outro lado, ele aprende que partes de outras palavras auxiliam para escrever também. Ou seja, que é o exemplo do caixa para escrever deixa. Então, essas palavras, essa sonorização, elas estão no cotidiano da sala de aula, né? Elas também aprendem que a escrita, ela tem um contexto comunicativo, com uma finalidade real. Eu não escrevo para nenhuma finalidade, até porque nesse cotidiano, que são as práticas de letramento,
A gente sabe que a gente faz uma lista para ir ao mercado, não faço lista para colocar certo ou errado. Então, todo esse contexto comunicativo, toda essa finalidade real, ela faz parte, ela está implícita na ação. E isso é muito importante a gente perceber, que as atividades, elas em si, elas não têm um objetivo escolarizado. Embora nós tenhamos, nós enquanto professores, e alguns de vocês tenham sido alfabetizados num contexto tradicional em que a gente escrevia para dar nota, escrevia para certo ou errado, hoje nós estamos num outro tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem pela intervenção, com intencionalidade e com interação. Esse é o foco de todo o material da Secretaria de Educação. Ele aprende a ler para revisar um texto e para que esse texto fique bem escrito. Então, não adianta o menino fazer cópia. A cópia é uma atividade mecânica, mas quando o professor tem uma intencionalidade na cópia, para ensinar o menino a escrever na linha, usar parágrafo, quando é que eu separo a sílaba, quando eu mudo de linha, para escrever corretamente, essa é uma intencionalidade. Então, a gente traz aqui uma reflexão sobre a importância de diferenciar o que é uma atividade e o que é uma boa situação de aprendizagem. Esse foi o nosso objetivo. É claro que nessa TPC a gente não está trazendo o vídeo todo. É interessante que vocês recuperem o vídeo todo para vocês entenderem toda essa questão que a gente trouxe da intervenção. Por isso que nós dividimos em 2 momentos. Olhar primeiro os critérios dos agrupamentos e olhar a intervenção. Porque a intervenção é a chave mais importante para que os alunos avancem. Né? A atividade por si não aprende, porque a atividade não entra pelo olho, mas a intervenção, ela faz parte da ação docente para que esses meninos avancem. Podemos seguir. Então, diante de tudo que foi discutido até agora, né, em relação ao vídeo, ao que o menino aprende, a pensar sobre a reflexão do sistema de escrita, nós trouxemos aqui para vocês uma atividade do material do Aprender Sempre, do 2º ano, volume 2, agora para o 2º semestre, e que ilustra um pouquinho tudo que foi feito lá no vídeo, né? Então, é uma atividade referente à aula 5, pensando sobre o som das palavras, onde é trazido um poema, né, de jornal, e ela acontece em 3 momentos. Então, no primeiro momento, existe a leitura desse poema. No segundo momento, eles vão pensar sobre as partes das palavras, né, o que eles percebem em relação ao som e à escrita dessas palavras, e vão registrar as conclusões, mediante discussões que nós vamos ver a seguir. E o terceiro momento, que eles vão fazer a escrita dessas palavras que rimam. Pode passar, por favor, ali. Então, aqui, nós trouxemos as habilidades que são trabalhadas aí nessa aula. Habilidade EF01, LP07, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. E a EF02, LP01A, grafar corretamente as palavras conhecidas e familiares. Então, a duração de uma aula. Para a preparação, a leitura prévia das atividades, preparo do ambiente, que o professor tem que organizar, trazer os portadores textuais com poemas rimados, né? Planejamento intencional das duplas de trabalho. Os materiais, material do estudante, giz, lousa, cartolina, livros com poemas rimados, e pensar na organização da turma, coletiva, com organização em semicírculo e em duplas. Pode passar? Então, aqui, nosso foco maior é o desenvolvimento e intervenção. Então, qual é o objetivo dessa aula? A compreensão de segmentos sonoros e a escrita correta das palavras conhecidas pelos estudantes. Então, antes de iniciar as propostas, é importante que o professor ambientalize a sala com livros, poemas e rimas. Reserve alguns minutos iniciais para que o grupo, né, no caso os estudantes, possam explorar esses portadores, manuseando, lendo, trocando ideias entre os pares. Aqui ele ressalta a importância de enxergar o espaço da aprendizagem como um segundo educador, né? A criança está interagindo com o que ela vai aprender.
né? Existe uma intencionalidade nisso, proporcionando uma interação entre o objeto do conhecimento e o aprendiz, tá? Então, é um momento de engajamento e de envolver a turma na temática da aula. Não é simplesmente, como a Cláudia colocou, de apresentar uma atividade, atividade pela atividade. Então, qual é a proposta? Ler o poema Registros e Memórias. Como leitor fluente, modele o processo fazendo as pausas e entonações necessárias e colocando ritmo à leitura rimada. Encorajar os estudantes para que leiam em voz alta, pergunte se alguém se voluntaria para a leitura enquanto os demais acompanham em seus materiais. A ideia de criar um ambiente confortável para aqueles que ainda não leem com fluência, mostrando que o erro é parte fundamental do processo de aprendizagem. A gente só aprende errando. Posicione-se ao lado da criança que vai ler e ajude-a nos momentos em que ela gaguejar na decodificação das palavras, demonstrando apoio e segurança. Reforce o comportamento de coragem, incentivando mais leitores, com afirmações como: aprecio a sua coragem de ler em voz alta, continue sendo persistente na leitura, você está indo bem, obrigado, obrigada por emprestar a sua voz na leitura desse poema. Parabéns por ter se esforçado e dado o seu melhor na leitura. Entre outras frases que apontam exatamente o que a criança fez. Frases como parabéns pelo trabalho ou muito bem, obrigado, são muito vagas e não enfatizam a ação do estudante. Pode passar? Na atividade 2, então, o primeiro momento é a leitura, né? É incentivar a leitura, a fluência leitora. A atividade 2, ela propõe a reflexão sobre o som e a escrita das palavras. Provavelmente, os estudantes identificarão as rimas. Dessa maneira, é importante chamar a atenção do grupo para a escrita desses segmentos sonoros e levá-los a observar e a concluir que os mesmos sons são construídos pelas mesmas letras. Então, o professor vai problematizar a questão e vai registrando as falas do grupo na lousa, tornando visível as suas ideias. A ideia de ampliar a discussão e solicitar que pensem em palavras que rimem com os seus nomes, a princípio, né? Ou com os nomes dos colegas, conforme as escritas surgirem na lousa. Pergunte que palavras começam com as mesmas letras, quais partes são iguais ao seu nome. É semelhante ao que foi passado no vídeo da Bia, né? Quando ela fala da Rebeca e do jacaré, por exemplo. Aproveite o momento para explorar todas as possibilidades que eles trouxeram como hipótese. Mesmo que algum estudante traga duas palavras que não rimam entre si, escreva-as na lousa, peça que leiam em voz alta e observe a sua grafia. Eles vão refletir sobre o som, sobre a escrita nesse momento. Se ele ainda não conseguir perceber, peça que acompanhe a leitura passando o dedo embaixo das letras, conforme forem pronunciando o seu som. Aí aqui, a mediação desse processo é fundamental pelo professor, né? Portanto, procure não dar respostas prontas, mas colocar as hipóteses das crianças em xeque, fazendo com que elas avancem na construção do sistema de escrita alfabético. Após a análise dos sons e da grafia das palavras, faça o registro das conclusões do grupo. A recomendação é construir a resposta coletivamente e escrever na lousa para que cada estudante copie em seu material. Então, percebem? Não é a cópia pela cópia, existe todo um movimento feito antes, né? Toda uma discussão, uma reflexão em cima das palavras, da grafia das palavras, do som das palavras e em relação ao nome deles, para depois eles fazerem a cópia. Não é simplesmente a cópia pela cópia, tá? E aí, por fim, a atividade 3, que o professor terá que formar duplas com os estudantes que tenham hipóteses de escrita e leituras próximas, mas habilidades distintas, enriquecendo a troca de conhecimentos. Então, indique que procurem no poema 4 palavras que rimam entre si. Aproveite a reflexão feita anteriormente sobre a grafia e o som das palavras e encoraje-os a olhar a última sílaba delas
e a perceber em outras palavras que têm a mesma combinação de letras. Nesse momento, o professor vai circular entre as carteiras e verificar se as crianças estão conseguindo identificar as rimas. Caso haja alguma dupla que ainda não atingiu o objetivo, deslize o dedo nas palavras enquanto faz a leitura, levando o estudante a associar a grafia e o som. Se necessário, o professor terá que fazer o primeiro exemplo para tornar o processo mais visível. E, por fim, né, o que aprendemos hoje? Então, o professor vai retomar a ideia de que grafias semelhantes apresentam o mesmo som. Retomar a questão de que uma palavra pode auxiliar na escrita de outra e rever as rimas produzidas a partir de palavras familiares. Então, visando auxiliar todo mundo com relação ao reforço e a recuperação, para os alunos que ainda não estão alfabéticos, com relação aos materiais da rede, percebemos que nos materiais do 3º, 4º, 5º ano, os professores não vão encontrar atividades que façam os alunos a pensarem a respeito do sistema de escrita. Então, nós sugerimos as aulas do Centro de Mídias, onde já estão lá as aulas prontas, e os professores podem apresentar para os alunos essas aulas. Aqui temos como exemplo o jogo da rima, que vem de encontro com a atividade apresentada agora anteriormente pela Cris, onde o professor apresenta as palavras rimadas. É uma aula que está pronta, prática, super bonitinha. Ela está disponível no repositório, foi feita no ano passado, acho que é do dia 22, dia 20, dia 20, né? 22/10 de 2021, ela está disponível no repositório, assim como outras aulas para auxiliar na recuperação desses alunos que ainda não se encontram alfabéticos. Eu quero destacar 2 coisas aqui que as meninas comentaram, que essas habilidades referentes ao sistema de escrita, elas são todas do 1º ano. Lembra que a gente discutiu com vocês sobre os resultados da sondagem? E que a gente tem muito aluno aí do 3º, 4º e 5º que ainda não adquiriram um sistema de escrita, o que é uma preocupação muito grande, né? Então, a gente precisa trazer que os materiais não terão realmente essas habilidades presentes, porque esse menino deveria estar alfabético a partir do 3º ano. Porém, a gente sabe que todas essas questões de pandemia e tal, que atrapalharam muito o avanço dos estudantes. Então, olhar para esse material e olhar a habilidade, qual é o ano que ela está prevista, é bem importante. E o que a Cris comentou na primeira parte da atividade, ela tem a ver com as habilidades socioemocionais, de valorizar o que o menino faz, de dar um obrigado, de incentivá-lo a fazer. Essas habilidades emocionais, elas não estão presentes só na aula de convivência, elas fazem parte de toda a trajetória de todos os dias da sala de aula, tá bom? Então, a gente precisa aqui trazer à tona de que todo esse conhecimento que nós estamos trazendo hoje, parece que é falar mais do mesmo, mas é dizer de 2 questões que a gente quer trazer. Que a atividade por si só, ela não a ensina. Então, não adianta encher o portfólio de recuperação e reforço ou da sala de aula com uma atividade de recuperação, mas trazer boas situações de aprendizagem que garante a circulação desta informação, que prevê desafios e tomada de decisões desses alunos, que mantenham as características socioemocionais e culturais do objeto que está sendo envolvido, tá bom? Favorece a reflexão sobre o conteúdo a ser ensinado. Então, é nessa condição que a gente trouxe essa TPC para vocês e que a gente considera muito importante que vocês reflitam aí
qual é a diferença entre uma atividade e uma boa situação de atividade? Então, essa discussão que a gente está fazendo aqui faz parte do livro Diálogo, da Thelma Vaz. Ela fala muito do sistema de escrita, e ela mostra um pouquinho nesse livro qual é a diferença de atividade. Então, ó, atividade sem adequação, que não precisa ser, que não é desafiadora, tipo cópia, siga o modelo, faça igual, copie 5 vezes, tanto em português quanto em matemática, isso não ajuda. Essa é uma atividade pela atividade. E o que é uma boa situação de aprendizagem? A boa situação de aprendizagem é o que a gente apresentou na formação do ATPC 9 e da ATPC 10, que garante a circulação da informação dos alunos, que prevê desafios e tomada de decisões, que mantém as características socioculturais do objeto, ou seja, eu uso um material com a finalidade de, ou seja, escrevo para alguém ler, faço uma lista porque vou usar em algum lugar, e favorece a reflexão sobre o conteúdo a ser trabalhado, ou seja, essa é a diferença entre atividade pela atividade e uma boa situação de aprendizagem. Com essa finalização e com essa reflexão, a gente encerra a nossa TPC, agradecendo a vocês por esse momento de estudo, lembrando que esse é um segundo semestre, que nós temos aí um desafio grande pela frente, e que esse desafio de cumprir com aquilo que foi planejado ao final do mês de julho, que seja realmente compatível com aquilo que a gente quer, tá? Nós temos aí as nossas referências bibliográficas, que a gente sempre mostra para vocês. Quem quiser aprofundar, retoma o vídeo. Nas referências bibliográficas tem o link do vídeo, quem quiser retomar. Nós utilizamos o material do segundo ano do volume 2, que está aí no link. Quem quiser também olhar os outros materiais, vocês têm aí a questão do Centro de Mídias no repositório. E nós agradecemos aí a formação, e sabendo que vocês aí têm um desafio, mas que nós vamos conseguir até o final do ano a termos todos os alunos aí com um avanço bem significativo. Bom trabalho a todos.